Olá, pessoal! Começando mais um exercício de linguagem C++ de programação de computadores, usando o if else. Questão 1. Zahi, ou Zahi, Jones é um famoso arqueólogo que encontrou um novo sítio arqueológico, onde possivelmente estão enterradas antigas pirâmides ainda não catalogadas. Porém, para encontrar o local de cada pirâmide, ele precisa avaliar os hieróglifos, conforme eles vão sendo encontrados, os quais costumam conter de 2 a 4 números, dando informações úteis sobre as pirâmides. Para auxiliar Jones, faça um programa em C++ que receba 4 valores, V1, V2, V3 e V4, informados via teclado pelo usuário, e imprima os resultados conforme a tabela abaixo. Então, se o usuário digitou o V1 e V2 maior que zero, então vai ter o cálculo da área, que vai ser a área igual a π vezes r ao quadrado, sendo que o r é o V1 ao quadrado mais V2 ao quadrado, tudo isso dentro de uma raiz. Se o usuário digitou V1, V2 e V3 maior que zero, então vai ser o volume da pirâmide, que vai ser V igual a V1 vezes V2 vezes V3, tudo isso dividido por 3. Agora, se o usuário digitou V1, V2, V3 e V4 maior que zero, então ele vai ter que calcular o volume da pirâmide com as informações do V1, V2 e V3, e o V4 vai ser o número de múmias dentro dela. Caso algum valor necessário para o cálculo não tenha sido informado pelo usuário, ou seja, o valor ser menor ou igual a zero, uma mensagem de erro deve ser impressa. Utilize o valor 3.1415 para π. Veja os exemplos abaixo para os detalhes de como imprimir os resultados. Então, aqui no exemplo 1, ele diz, encontre os 4 valores, né? Que vai aparecer a mensagem para o usuário. O usuário digitou 100, 100, 0 e 0. Então, como V1 e V2 são maiores que zero, porém V3 e V4 daí já são menores ou iguais a zero, então só com V1 e V2 ele vai calcular a área circular. Então, é esse cálculo aqui que ele terá que fazer, que vai ser o V1 ao quadrado mais V2 ao quadrado, tudo isso dentro de uma raiz, e isso daqui é o R, daí tem que fazer o R ao quadrado, que daí vai tirar essa raiz, então vai ficar só o V1 ao quadrado mais o V2 ao quadrado, tudo isso multiplicado por π. E daí vai imprimir essa informação aqui. Agora, nesse outro exemplo, o usuário digitou 50, 50, 30 e menos 1. Então, como V1, V2 e V3 são maiores que zero, aí ele fez o cálculo do volume. Agora, nesse outro exemplo daqui de cima, o usuário digitou 4 valores 70, 70, 35 e 12, então ele vai fazer o cálculo com esses 3 o volume e esse 12 vai ser as múmias. Nesse daqui o usuário digitou V1 e V2, o V2 menos 10, então aparece a informação, não há dados suficientes. Nesse outro caso ele digitou 100, 100, menos 15 e 20, como é o valor menor, então vai ser não há dados suficientes. Ok, então vamos começar. Eu irei usar o compilador CodeBlocks para rodar esse programa. Então, a primeira informação que a gente vai precisar vai ser dos valores. Então, vamos colocar int. Eu acho que ele diz aqui alguma coisa sobre valores inteiros, será? Que receba 4 valores. Então, ele não diz se é inteiro ou não, por isso eu vou colocar int, mas pode sim ser usado float também. Então, int V1 eu vou usar as mesmas variáveis que ele colocou no exercício, V3 e V4. Além disso, vai ter um cálculo, eu vou colocar como cálculo da área e o cálculo do volume. Ponto e vírgula. Então, as primeiras mensagens que irão aparecer para o usuário é digite os 4 valores. V1, V2 e V3 e V4. Ponto e vírgula. Tem mais alguma coisa que ele pede para o usuário? Não. Aí, através desses valores, a gente vai fazer o cálculo. Então, vamos encher de if else nesse programa. If se o V1 for maior que zero and o V2 for maior que zero
Então, só isso a gente vai precisar para calcular o cálculo da área, né, no caso, porque só o V1 e o V2 tem que ser maior que zero, para a gente poder calcular a área. Então, vai ser o cálculo da área igual a π. Então, ele falou para a gente usar o π como 3,1415 multiplicados por... é multiplicado por r ao quadrado. Então, como vai cortar essa raiz, vai ser o V1 vezes V1 mais V2 vezes V2, porque é V1 ao quadrado mais V2 ao quadrado. Eu não vou colocar a raiz porque quando a gente fizer isso daqui ao quadrado, a raiz vai cortar. Então, vai ficar só o V1, o que está dentro da raiz. Então, V1 ao quadrado mais V2 ao quadrado. Então, vou colocar aqui. V1 multiplicado por V1. Isso tudo eu vou colocar dentro de mais um parênteses. Mais desculpa, gente. Voltando aqui, então, mais V2 multiplicado por V2. Esse vai ser o cálculo da área. Então, vai imprimir a mensagem para o usuário. Pirâmides com área circular. Então, pirâmides com área circular. Cálculo da área. Metro ao quadrado. Ponto e vírgula. Ok, isso é se o V1 e o V2 for maior que zero. Agora, se o V1 eu acho que eu vou ter que colocar para o V3 e o V4 menor ou igual a zero. Ou pode pôr o E comercial aqui, vou deixar como E comercial aqui. V4 menor ou igual a zero, porque senão ele não vai sair daqui, ele vai ficar, quando chegar aqui ele vai ler V1 maior que zero, V2 maior que zero, aí não vai ter o parâmetro do V3 e nem do V4, então ele vai ficar rodando só nesse if, e nunca vai chegar no de baixo, que é o V1 maior que zero, estava clicando no errado. V2 maior que zero e o V3 maior que zero. And V4, vou colocar sendo que o V4 vai ter que ser menor ou igual a zero nessa opção aqui. Então, vai ser, como V1, V2 e V3 são maiores que zero, então a gente vai ter que fazer o cálculo do volume, que diz V1 vezes V2 vezes V3, tudo isso divididos por 3. Então, vai ser o cálculo do volume, que vai ser igual ao V1 multiplicado pelo V2 multiplicado pelo V3, tudo isso divididos por 3. Ponto e vírgula. Cout. Então, vai aparecer a mensagem para o usuário. Pirâmide com volume. Pirâmide com volume. Cálculo do volume em metros cúbicos. Ponto e vírgula. Então, isso é se o V4 for menor que zero. Agora, se todos eles forem maiores que zero, então V1 maior que zero, e o V2 maior que zero, e o V3 também maior que zero,
e o V4 maior que zero, então a gente vai fazer novamente o cálculo do volume, o que dava para eu ter colocado aqui dentro também, mas vou deixar assim. Cálculo do volume igual, vou repetir isso daqui, né? Esse mesmo cálculo aqui embaixo. Então, vai ser Cout, pirâmide, a mesma coisa aqui, gente. Eu vou só dar um Ctrl+C, Ctrl+V, então. Só que, como o V4 vai ser o nosso número de múmias, então aqui ele diz o seguinte, e 12 múmias. Então, vai ser assim. E aqui não termina. Vai ser o V4 múmias. Por quê? Porque ele diz assim, no exercício, se o V1 e o V2 forem maior que zero, então a gente vai e os V3 e o V4 forem menores que zero, menor ou igual a zero, então a gente vai ter que calcular somente a área, que vai ser o V1, o 3.14 multiplicado pelo V1 mais V2, que é o que diz lá no exercício. Agora, se o V1 for maior que zero, o V2 também, o V3 também, porém, o V4 não ser, o V4 ser menor ou igual a zero, então a gente só faz o cálculo do volume. Agora, se o V1, V2, V3 e o V4 forem maiores que zero, então a gente calcula o volume com o V1, V2 e o V3, e o V4 vai ser o nosso número de múmias, que foi o que eu coloquei aqui. Então, pirâmide com volume tal, que vai ser aqui dessa conta, metros cúbicos e V4 múmias, então, que é o que diz aqui no exercício. Além disso, a gente vai ter que colocar mais um else if para se o V1 for maior que zero e o V2, vamos colocar menor ou igual a zero. Ou, por quê? Porque, se a gente colocar E, quando rodar o exercício, então, digamos que a gente digite o V1 diferente de zero, tipo um V1 igual a zero. Aí, quando a gente for digitar o V2, a gente digite um valor, por exemplo, 5, 6, ele não vai rodar. Então, por isso a gente tem que colocar o OU. Então, V2 menor ou igual a zero, ou V3 menor ou igual a zero, ou V4 menor ou igual a zero. Não, acho que só o V2 e o V1, né? Não, V2, V1 e V3, porque o V4 ele é indiferente. Se ele for ou não zero. O programa vai rodar mesmo assim. Certo? Certo, né? Ops, deixa eu só ver o que eu coloquei aqui. Tá. Menor ou igual a zero. Então, daí vai imprimir a mensagem Cout, valor inválido. Porque, gente, o programa vai ler assim. Ele vai entrar aqui com essas informações do V1, V2, V3 e V4. Então, digamos que a gente digitou o V1 5, V2 5, porém o V3 a gente colocou menos 5. Aí, quando ele chegar aqui, ele vai ler V1 igual a maior que zero, V2 maior que zero, e o V3 menor que zero, e o V4 menor que zero. Aí, ele vai rodar aqui. Agora, se o V1, o V2 e o V3, que são informações que a gente precisa que não sejam menor ou igual a zero, porque a gente precisa deles para fazer essa conta, a não ser no cálculo da área, que pode ser sim menor ou igual a zero, porque aqui no cálculo da área a gente não usa o V3. Porém, nesses outros a gente precisa do V1, V2 ou V3 maiores que zero. Então, quando ele entrar aqui o V1 é menor ou igual a zero, ou V2 menor ou igual a zero, ou V3 menor ou igual a zero, então vai ler um valor inválido. Eu acho que é isso, eu acho que vai rodar, vamos ver. Deixa eu colocar as informações que estão aqui no exercício. Então, ele diz aqui 100
100, 0, 0. Então, rodou. 62.830. Então, vamos tentar com outro valor. Agora, aqui nesse outro, ele digitou 50, 50, 30, menos 1. Também entrou. 25.000 metros cúbicos. Agora, mais um. Com o valor das 12 múmias. Então, ele digitou 70, 70, 35 e 12. Então, ficou 70, 70, 35, 12. Rodou também. Agora, vamos ver se ele vai rodar com um valor negativo, que nem eu tinha feito ali embaixo. Então, aqui ele digitou 100, menos 10, 15 e 0. Valor inválido. Então, na verdade, a mensagem não há dados suficientes. Era só alterar aqui. Então, esse programa está rodando corretamente.